Um vírus extremamente contagioso se propaga a partir da China. Viajantes assintomáticos espalham o vírus pelo mundo e a OMS declara a existência de uma pandemia. Nos Estados Unidos, 500 mil pessoas morrem da nova síndrome respiratória aguda. Não, nós não estamos falando de 2020 nem do novo coronavírus. O quadro que estamos trazendo descreve um cenário estudado no ano passado, sim, no ano passado, 2019, em uma simulação realizada no âmbito do governo norte-americano. Para explicar um pouco melhor esse caso, está conosco o consultor Pedro Ribeiro, especializado em prevenção de riscos e de crises, e que tem vários artigos publicados pela Academia de Liderança em Engenharia e Projetos da NASA, a Agência Espacial Norte-Americana. Pedro, explica, por favor, para o público do Portal Amanhã esta história inacreditavelmente verídica do Crimson Simulation. Esse projeto, o Crimson, foi um exercício de simulação. Ele foi feito no ano passado pelo Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos. É importante lembrar aqui que a possibilidade de uma pandemia ocorrer a qualquer momento já era consenso na comunidade científica e entre especialistas nos Estados Unidos e no mundo todo. O cenário considerado mais provável para o exercício foi o seguinte: um vírus desconhecido, altamente contagioso, sem vacina ainda, iria surgir na China. E um grupo de turistas a passeio ia ser contaminado por esse vírus e voltaria para casa, levando o vírus para os seus países de origem. E aí apresentariam problemas respiratórios. E esse seria o gatilho do exercício e da pandemia. As conclusões da simulação foram as piores possíveis. O exercício mostrou que tanto os Estados Unidos quanto o mundo não estavam preparados para enfrentar uma pandemia. E se não fossem tomadas ações de preparação e prevenção, em menos de 2 meses, o vírus ia infectar milhões de pessoas. E mais de 500 mil mortes iriam ocorrer somente nos Estados Unidos. Os especialistas que participaram da simulação do Crimson Contagion concluíram que, se nada fosse feito, haveria falhas de comunicação entre o governo e a população, falhas de coordenação entre governo, estados e municípios, e tempo precioso ia ser perdido. Sem planejamento prévio e preparação, iriam faltar equipamentos de proteção individual, testes, respiradores, os hospitais iam ficar sobrecarregados e vidas iam acabar sendo perdidas pelo improviso, falta de planejamento e coordenação. O projeto Crimson Contagion veio a público através de uma reportagem do New York Times, em março. O New York Times aponta também que os resultados do exercício foram em grande parte ignorados e simplesmente arquivados. A verdade é que estamos vivenciando um desastre já anunciado, tanto por esse exercício como pela comunidade científica e órgãos de prevenção de doenças no mundo, mas que todas as informações e os alertas foram ignorados. Eu me pergunto, Pedro, se é o caso de elogiar a capacidade preditiva do governo norte-americano ou de lamentar a lentidão com que os Estados Unidos reagiram à ameaça representada pelo coronavírus, mesmo tendo farejado o risco de uma pandemia já em meados do ano passado, nesse treinamento que você mencionou. Excelente pergunta, Eugênio. Por um lado, sim, devemos elogiar esse tipo, incentivar esse tipo de simulação. Muito importante para identificar vulnerabilidades e recomendar ações, né, de prevenção ou mitigação. Por outro lado, sim, é de se lamentar que os alertas de especialistas foram ignorados e arquivados pela liderança. E ações não foram tomadas ou implementadas, que é o propósito final desse tipo de exercício.
O objetivo desse tipo de exercício não é de ser bola de cristal, apesar de muitas vezes funciona como uma bola de cristal, é identificar quais são as ações que devem ser tomadas pela liderança, o que tem que ser feito, que ações de prevenção e mitigação têm que ser tomadas. Como que eu digo, eu faço esse tipo de exercício e sempre digo aos participantes: pessoal, o que nós vamos fazer, né, com tudo isso na segunda-feira de manhã?